Bom dia, menino, bom dia, menina. Olha onde é que eu estou. Tô aqui na sua sala, na sua casa. Sabe por quê? Porque hoje é domingo. E domingo é dia da gente bater papo sempre com pessoas interessantes, né? Um programa que traz para você entretenimento, conhecimentos. Por que conhecimentos? Porque nós toda semana conhecemos uma pessoa. E a pessoa que vem hoje, nada mais, nada menos do que uma das pessoas mais influentes da cidade de Poções. Mas eu posso dizer que, ó, em poucos dedos, viu? Ó, vamos lá? Grande político, grande professor, grande pai, grande amigo, companheiro de muita gente. A palavra companheiro retrata muito bem a pessoa dele. Eu vou trazer para vocês aqui o meu amigo, olha, vice-prefeito da cidade de Poções. Vem para cá, professor João Bonfim. Adoro. E aí, professor? Como vai? Tudo bem, Zé? Eu digo para você um bom dia, um feliz dia dos pais. Bom dia para você. Que Deus abençoe também. você. Muito obrigado pelo feliz dia dos pais. Aproveitar e desejar aos pais, desde já, um feliz dia dos pais. Um abraço a todos os pais. E vamos fazer essa conversa aqui no Café com o Zé. Café com o Zé. E vou te falar uma coisa, viu? O café tá feito. Eu não sei se você gosta de café forte ou café fraco, mas tá no ponto certo. Eu gosto de café mediano. Nem muito forte, nem muito fraco. Então tá certinho. Ainda mais você que toma café em muitas casas por aí, né? Ô, rapaz, na época da campanha o café não pode faltar. Aquelas caminhadas boas. Vamos falar sobre as caminhadas também, né? Então muita caminhada, muita visita. Coisa boa. Alguns recebem a gente bem, outros nem tanto. Ah, mas faz parte. Mas faz parte da vida, né? Meu amigo, sente-se, por favor, na minha humilde residência e fique à vontade, meu querido. João Bonfim, um homem que não foi meu professor, mas ensinou tanta gente nessa cidade, hein? Pois é, comecei lá no Roberto Santos. Aliás, comecei no Eri de Santana em 1991. Foi, Bonfim? Agora no Roberto Santos eu tô com 32 anos de trabalho. Já era para ter aposentado. Não aposente não. Mas ainda estou em forma. A educação precisa de pessoas como você, Bonfim. Bonfim, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de a gente chegar logo nessa parte aí, que eu sei que essa parte sua é bem concreta. Onde é que nasceu João Bonfim? Olha, rapaz, eu nasci aqui no município de Poções, na fazenda Pau Ferro. Já ouviu falar? Já. Você chegando ali em Morrinhos, em frente à casa da professora Zezé Leite, dirigente sindical, você entra à esquerda, atravessa a ponte, segue direto. Passa ali a fazenda que era de João Curvelo, hoje é de Niltinho Mascarenhas, salvo engano. E logo adiante tem a fazenda chamada Salobro. Foi lá que eu nasci. Rapaz. Filho de Dona Pequena, de seu Pedro Pedro. A Dona Pequena é uma pessoa saudosamente falando, uma pessoa maravilhosa. Eu lembro das brigas. Asfaltaram a rua de todo mundo e não asfaltaram a minha rua. Pois não calçaram minha rua. Inclusive eu até conversava com o Dr. Otto sobre isso, né? Antes da gente chegar à Prefeitura de Poções em 2013, né? Eleições de 2012, aí eu conversava com o Dr. Otto sobre isso, né? Que às vezes quem está à frente do governo, às vezes tem umas práticas nocivas, né? Não só nocivas para quem é objeto da perseguição, mas nociva para quem está na direção do município. É verdade. Porque o prefeito da época calçou a rua da minha mãe, até chegou no meio da rua. Eu me lembro. Da porta da minha mãe para frente, não calçou. Interessante que quem conseguiu a emenda para fazer a pavimentação das ruas do bairro Santa Rita, fui eu, através do deputado Valdenor Pereira e Zé Raimundo. Aí eu falei assim para o Dr. Otto, ele cometeu um equívoco. Se ele pensou que estava me atingindo, estava atingindo, que minha mãe ficou muito revoltada com aquilo, né? Mas para ele foi muito ruim, porque eu tive mais elementos para poder fazer a crítica ao governo dele, né? Não só por estar fazendo uma gestão questionável, mas também por perseguição, porque eu era vereador na época, né? Fazia uma oposição ao prefeito e por conta disso ele resolveu não calçar a rua. Mas nós ganhamos as eleições em 2012, assumimos em 2013 e concluímos a rua da Dona Pequena, da minha mãe. A rua calçada. A rua calçada, pavimentada direitinho. Mas, bom, me fala uma coisa aqui. Você é filho de Pequena com quem? Dia dos Pais hoje? Com o seu Pedro. Pedro Pedra, conhecido Pedro Cardoso Cerqueira, meu pai. Ele era vaqueiro, né? Eu me emociono. Fica à vontade. Quando falo dele. Que foi uma figura, assim, muito guerreira, viu, Zé? Vaqueiro, trabalhador. Teve alguns desatinos na vida, mas faz parte. Ele foi forte. A família, há quem diga que a família é o grupo mais complicado de nós lidarmos, mas o mais gostoso. Mas
Seu Pedro Pedra, muito conhecido na região, vaqueiro, né? Carreiro, lavrador. E eu fico assim pensando, né? Se o meu pai tivesse vivo hoje, ele teria muito orgulho dos filhos. Muito bom. Fico feliz em saber disso. Se todos os filhos que estão em casa pudessem chorar por seus pais, né? Se fosse por saudade, ou que se fosse por qualquer outra questão, mas que chorasse por seus pais, entendeu? Aqui é um choro de gratidão misturado com saudade, eu entendo. Com certeza. Viu? Mas me fala uma coisa aqui, seu pai, ele deve ter deixado um legado muito bom para você, com certeza. E a sua migração para a sede aconteceu em que tempo da sua vida? Olha só, Zé, eu cheguei em Poções, eu não me recordo muito bem, assim, exatamente, mas eu cheguei aqui aos 7 anos de idade, né? Então eu, mais ou menos 6, 7 anos de idade. Como eu nasci em 64, eu imagino que eu cheguei aqui em 71, 70, 69, por aí, certo? E o que levou você a vir para cá, Bonfim? Olha só, a minha mãe, ela tinha uma preocupação muito grande com os filhos, né? Porque ela, analfabeta, né? Família grande, 13 filhos, né? Ela teve 20, Meu Deus. mas criaram 13. E ela queria que os filhos estudassem, né? E ela tinha um apego muito grande à questão da educação e também ao serviço militar. Ela queria que os filhos prestassem o serviço militar. O exército, né? Serviço ao exército, como ela dizia. E o meu irmão mais velho precisava, ele foi para São Paulo, lá ele acabou se alistando, né? E ele preferiu voltar para Poções para prestar o serviço militar aqui, serviu tiro de guerra aqui em Poções, né? E a minha mãe já morando aqui, né? Acolheu, recebeu ele de volta, naturalmente, e a partir daí acho que essa foi uma das razões para ela vir para cá, né? Para que os filhos pudessem estudar e pudessem prestar o serviço militar, né? Ou seja, servir o exército, como ela bem dizia. Então todos os meus irmãos serviram o exército, serviram o tiro de guerra, como ela dizia. Então, eu acho que esse foi a principal razão da gente vir morar em Poções. Tá. Bonfim, me fala uma coisa aqui. Então, você foi diferente, foi no lado oposto, né? Você foi estudar. Fui estudar. Mas não serviu o exército. Servi. Serviu também o exército? Servi. E não quis seguir carreira militar? Não, porque você sabe, né, que na época do meu irmão e dos meus irmãos mais velhos, o sargento da época, o sargento Severino, na época ainda da ditadura. Eu fui no Sargento Brito, já bem depois. Bem mais tranquilo. Mas os meus irmãos, o meu irmão mais velho, por exemplo, foi no tempo de Severino. E havia aquela coisa, e às vezes as pessoas iam para a feira fazer a feira, e era pego na feira e era levado para se alistar e prestar o serviço militar. Assim como se fosse uma obrigatoriedade. E era uma das missões dos atiradores que estavam prestando o serviço, uma espécie de capturação de pessoas na feira para prestar o serviço militar, né? Não é como hoje, que você pode optar por servir ou não servir, né? Você pode optar, se você tiver uma boa justificativa, você não precisa servir o tiro de guerra, você pode ser dispensado. Mas naquela época era obrigado. Eu fui para o tiro de guerra porque a minha mãe fazia questão que a gente fizesse. Então eu estudava, eu trabalhava e eu ainda estava no tiro de guerra. Para mim não foi ruim não, foi bom, né? Na parte de educação física eu me destaquei muito, né? Na parte também de aprender um pouco da disciplina, da convivência, né? Tem isso também. Eu não era muito bom no tiro, eu errava todas. Mas depois eu descobri por quê, viu? Eu descobri por que eu errava os tiros, no tiro ao alvo. Eu tinha um problema de miopia, né? Eu não enxergava direito, então eu dificilmente acertava o alvo. Eu sempre atirava fora, né? Ou então muito longe da mosca. O chamado ruim de mira era você. Ruim de mira, muito ruim de mira. Deixa eu te dar um desafio aqui. Você disse que pequena teve 13 filhos, né? Teve 20. Morreram 7 e estão vivos 13 ainda, né? Mera coincidência, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Me fala o nome desses 13 irmãos, deixa eu ver se você consegue. Olha, eu consigo. Vou começar do sexo masculino, né? Vamos dizer assim. Tem o meu irmão Ornês, que é o mais novo, mora em São Paulo. Tem o meu irmão Tony, que é tenente da Polícia Militar aposentado, Tony Soldado, né, conhecido.
Teu irmão de Tô em Saudade? Tô em Saudade é meu Deus irmão. do céu, o mundo é pequeno, meu Tô em Deus, Saudade é meu agora é irmão. hora. Tem Zé, que mora aqui nas Duas Barras, né? Próximo de onde eu nasci, na Fazenda Salobro. Ela é agricultor, trabalha com o meu primo Alênio Honório, né? Muito tempo, trabalhou com Alênio, né? Com o meu tio Derotildes. Tem o meu irmão Ornês, Tonho, Zé. O meu irmão mais velho, que se chama Trasíbulo, né? Trasíbulo Cardoso Cerqueira. Meu Deus! Eu não sei onde é que minha mãe arrumou esse nome, viu? Porque mas é Trasíbulo, né? Inclusive ele está morando agora aqui com a gente em Poções, né? Já faz algum tempo ele está morando aqui. E no caso, 5 comigo, né? Aí vem as irmãs, as mulheres. Tem a minha irmã mais nova que se chama Zélia, mora em São Paulo. Minha irmã Guiomar Dil, que a gente chama por Dil, que é a mãe de Betinho, da Explosão Bijuteria. Né? Tem a minha irmã Ana, que é minha madrinha, que é a mãe de Evaneide, Evanete, Venina. Né? Rapaz do céu. Tem a minha irmã Isabel, que mora na região de Nova Canaã, numa fazenda chamada Mel, mora lá em Nova Canaã. Tem a minha irmã Alvina, que morou muito tempo em São Paulo e agora ela mora aqui no Alto da Vitória, né? Vai contando aí, viu? Meu Deus do céu, gente. Tem a minha irmã Venina, que essa, rapaz, ela saiu daqui ainda muito nova. Um caminhoneiro levou ela para São Paulo. Não vou dizer o nome do caminhoneiro porque não vale a pena, né? Esquece o nome. E você conhece, mora aqui em Poções. Tá. Lá ela teve alguns filhos com ele, né? Depois se separaram e ela desapareceu. Ninguém encontrava com a minha irmã, moço, Venina. Aí, de repente, um dos filhos dela, através da internet, localizou a gente aqui e resolveu fazer uma visita. Veio ela, o filho, a nora e um netinho. Passou um tempo aqui com a gente. O rapaz foi bom demais, viu? Rapaz, que coisa boa. Depois ela voltou para São Paulo. Tinha até o interesse de retornar, né? E fixar residência aqui, mas ela adoeceu, veio a pandemia. E aí ela resolveu ficar lá em São Paulo. Acho que falei de todas das 8. São 8 mulheres e 5 homens. Rapaz, que família linda, 13. Viu? Vocês ficaram juntos até mais ou menos que idade, Bonfim? Olha, as irmãs que ficaram o maior tempo comigo foi a mãe de Betinho, né? Dil, e a minha irmã Zélia, que eu me lembro muito bem. As outras irmãs já estavam casadas, né? Já constituíram suas famílias e eu visitava, né? Passava as férias com ela, passei muitas férias na região do Pau-Ferro com a minha irmã e minha madrinha Ana, né? Então, mais ou menos assim, né? Então eu convivi, porque família grande assim, né? E no período que a gente viveu... Grande que você esqueceu a tua irmã na conta aqui, viu? Acho que tem... Esqueci? A tal de Maria. Tem Maria? Maria, tem Maria, mãe de Deus. Rapaz, esqueci de Maria, ela vai me matar se ela lembrar que eu esqueci dela. Ela mora em São Paulo também, é casada com Zé Panto, uma grande figura, né? Tem alguns filhos também, né? Maria. Minha irmã, esqueci de Maria, rapaz, como é que pode? Não, Maria não pode esquecer dela, de Maria, né? não. Tem Maria também, é uma das mais velhas também, minha irmã Maria. Ô, Bonfim, você sempre morou em Poções, aliás, você saiu para trabalhar fora, tem esse contexto na sua história aí? Não, eu saí de Poções só para estudar, mas bem pertinho aqui em Vitória da Conquista, na UESB, né? Sempre morei, né? Trabalhei e permaneci em Poções. Durante um tempo houve a possibilidade até de ir para a Conquista, né? Mas eu achei que não, acho que meu lugar é aqui em Poções, gosto daqui, gosto das pessoas daqui, gosto do clima daqui, né? E pretendo ficar aqui por um bom tempo. Por um bom tempo. Sei que você é professor. Eu podia perguntar como é que está a situação do professor hoje, mas vou perguntar diretamente para você. Ser professor é bom?
Não me responda agora não, que nós vamos para os comerciais e já já a gente volta com essa resposta fantástica de Bonfim. Que você sabe, né? Estou diante de um dos maiores professores e educadores da cidade. Estou indo em nome de Vida Saudável e Planificadora Conquista. Já já eu volto, viu? Rapidinho. Pai bola. Café com Zé, volta já! Estamos de volta no Café com Zé. Estamos de volta, claro, com quem? Com, claro, o professor João Bonfim. Você sabe, né? João Bonfim, vice-prefeito de Poções, pessoa maravilhosa e dono de um conhecimento Ave Maria, absoluto. E se você tá aí na sala sozinho, chama alguém para assistir que o Bonfim vai falar muita coisa pra gente. E a pergunta que eu deixei no bloco foi a respeito de ser professor. Você gosta ou não? Olha, Zé, eu gosto muito do que eu faço, viu? Muito, muito mesmo. É tanto que eu nunca, na minha vida de professor, levei um aluno para a secretaria. Nunca, Bonfim. Nunca. Nunca, 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 nunca. As matérias que você... Eu leciono história, mas eu já cheguei a ensinar, a lecionar metodologia científica, filosofia, sociologia, né? Quando você, às vezes, chega no colégio, você não tem muita opção de escolha, né? Você tem que pegar as disciplinas que são oferecidas para você e que, às vezes, tem carência de professor. Como estava na minha área e eu recebi formação também para trabalhar com essas disciplinas, eu acabei pegando, porque inicialmente eu fiz o curso técnico em contabilidade. Depois eu me matriculei no curso de magistério lá no Senec, onde você me disse que estudou. Verdade. Né? Eu também estudei lá, da 5ª à 8ª, primeiro, segundo, terceiro ano de contabilidade, depois primeiro, segundo e terceiro ano de magistério. O primeiro ano eu nem fiz completo, eu aproveitei algumas disciplinas, né? Algumas matérias do curso de contabilidade, né? Mas estudei lá. Então eu tive filosofia, psicologia, sociologia, né? Filosofia da educação, muito boa, com bons professores, né? Lá no Senec. E então eu lecionei no Roberto Santos essas disciplinas, mas a minha disciplina de formação é história, né? Porque eu fiz o vestibular também em 91 para história na UESB, fui aprovado, iniciei o curso, tive alguns problemas para concluir, né? Porque naquela época não tinha transporte escolar. É sofrimento. Não tinha, era sofrimento. Eu me lembro que eu, Jeane, Nilza, também, depois entrou Ednilton também para estudar, mas eu eram pouquíssimos eram poucos alunos, né? Eu saía do Roberto Santos 4h30 da tarde, em casa, tomava um banho, tomava um café, ia para a rodoviária, pegava o ônibus até o Tigrão. Do Tigrão eu descia a pé até o terminal rodoviário. Do terminal rodoviário eu pegava um ônibus para a UESB, estudava até 10, 10h30, né? Pegava um coletivo para o terminal, pegava um coletivo do terminal para a rodoviária em Conquista, e de Conquista eu pegava um ônibus Cidade Sol. Era o último horário. Ou então Águia Branca, de 11h40, meia-noite. Às vezes a gente conseguia pegar um Novo Horizonte mais cedo, mas era muito difícil, né? E chegava em casa meia-noite, 1h da manhã. Tinha vez que eu chegava que eu nem deitava para dormir. Eu já ia fazer os trabalhos da faculdade, cochilava um pouquinho, 6h da manhã estava de pé para ir para o Roberto Santos ministrar aula. Aí quando o número de alunos foi crescendo, nós alugamos uma Kombi. Eu, Roberta, o Will, né? Manuel Alex, então, uma galera. A associação começou nessa Kombi. Foi. A Kombi era até de Armando, né? Armando, que é casado com a irmã da minha esposa, né? O pessoal chama de concunhado, não sei se esse termo está correto, mas é isso, né? E aí ele levava a gente, esperava a gente, aí ficou melhor, né? Aí depois eu concluí o curso, né? Voltei depois para fazer uma especialização em História Social do Trabalho. E depois, agora eu retornei, estou fazendo um mestrado através do Prof. História, né? Que é um programa que a Universidade Estadual Sudeste da Bahia tem um convênio com a Universidade do Rio de Janeiro, que oferece esse mestrado para os professores, né? Da área afim. No caso, eu faço Prof. História, que é o mestrado profissional em História. Mas tem o Prof. Matemática, tem o Prof.
química e por aí vai, tem vários profs. Bonfim, você poderia ter escolhido várias matérias. Porém, eu sei que não, digamos, o governo passou por aí, achava que a história era menos importante, né, para estar no quadro ou na grade escolar. Cogitaram-se até de excluir história da grade curricular. Por que você escolheu história? Olha, Zé, eu escolhi história por influência de alguns profissionais de história, professores, mas também por conta de uma militância política partidária, né? Aqui em Poções, né? O Partido dos Trabalhadores foi criado aqui em 1985, né? Em 86 eu já estava mais ou menos militando, em 87 eu me filiei. E aí nós passamos a ter alguns seminários de formação política, né? E a história estava muito presente nessa formação. Então eu adquiri um gosto, né, grande pela história e resolvi fazer o vestibular para a história. E também eu tive uma professora muito boa em história, que foi a professora Glorinha. Oh, Glorinha Macedo. Glorinha Macedo. Muito boa professora de história, né? E eu sempre me lembrava também das aulas da professora Glória, né? E que também me ajudou a definir pelo curso de história. Mas esses seminários de formação política que a gente participava aqui em Poções, né? Com o professor Elisiário Andrade, que era da UESB, hoje está na UNEB, com o professor Franklin Oliveira, músico, né? Com o também professor Jorge Almeida, né? São, assim, pessoas que influenciaram muito na minha formação e na minha opção por fazer história. E tive a honra de ser aluno do professor José Raimundo Fontes, deputado estadual, ex-prefeito de Vitória da Conquista, né? Pessoa muito bem conceituada. Pois é, então isso foi consolidando e eu dei continuidade. Da história. Pois é, rapaz, estou me esforçando bastante. Vamos falar um pouquinho de militância, né? A gente sabe que o Partido dos Trabalhadores lidera o cenário político nacional, né? E como é que está? Algum projeto para o Partido dos Trabalhadores aqui em Poções? Olha só, Zé, o Partido dos Trabalhadores aqui de Poções, como eu disse para você, ele foi fundado em 1985. Nós participamos das eleições de 86, apresentando um candidato a deputado estadual na época, e participamos das eleições de 88, as eleições municipais, numa aliança com o PDT de Tom Gordo. Lembra? E naquela época eu fui candidato a vereador. Pelo partido? Pelo PT, numa aliança com o PDT. De Tom Gordo. De Tom Gordo. Quer dizer, uma coisa que talvez o povo de hoje esteja assim, sem entender muita coisa. Sem entender, mas pois é. Lá. Mas a minha primeira candidatura a vereador, a minha estreia na política foi ao lado de Tom Gordo, defendendo o nome dele, fazendo campanha para ele, fazendo a defesa do projeto que ele estava anunciando em Poções, né? E naquele momento nós tentamos emplacar um vice do PT, mas não foi possível, né? Nós tínhamos o nome de João Guilherme naquela época, mas não foi possível emplacar o vice naquele momento. Eles queriam um outro nome dentro do PT, mas o nome que eles queriam, nós queríamos lançar para vereador, né? Porque nós tínhamos maior convicção de que ganharíamos as eleições para vereador, mas não tínhamos tanta convicção que elegeríamos o prefeito. Porque você sabe que naquela época a eleição era complicada, né? Quem tinha a máquina na mão tinha uma força muito grande, né? Mas nós acabamos ganhando as eleições, elegemos no primeiro momento um vereador e eu fiquei como suplente. Mas como houve a emancipação de Caetanos e Bom Jesus, né, em 1989, Poções Caetanos e Bom Jesus eram distritos de Poções, né? Mas houve a emancipação política, eles se tornaram municípios independentes, e aí sobraram duas vagas, porque Jornandinho se candidatou a prefeito de Bom Jesus e Vavá se candidatou a prefeito de Caetanos. Como eu era o primeiro suplente, eu entrei numa vaga em 1990 e Jailton Santana, irmão de Will, conhecido como Cabim, entrou na vaga de Vavá, que era o segundo suplente. E aí a gente começou, né, essa militância política.
De lá para cá, o Partido dos Trabalhadores de Poções tem ocupado vagas na Câmara, primeiro com Antônio Ferreira, né? Depois eu e Antônio Ferreira, né? No segundo momento, depois com Zezé Leite, né? Laudelino, Edson Meira, Manuel da Caixa, né? Foram nomes que ocuparam o parlamento aqui em Poções. E o partido está estruturado em Poções, né? E a gente tem assim um orgulho do partido, porque hoje você sabe que estruturar um partido político é muito difícil. E um partido que se reúne toda semana para discutir a cidade, para discutir a política, para discutir propostas e projetos, são poucos. E o Partido dos Trabalhadores de Poções se reúne toda semana, aos sábados, a partir das 16 horas, numa sede ali em frente ao Coreto. Aberta à comunidade, como é que é? Aberta. Essas reuniões de sábado são reuniões abertas, né? A gente discute algumas questões, mas quem chegar lá, quiser assistir uma reunião, não tem problema não. Ótimo. A gente às vezes convida até alguns para participarem, né, dessas reuniões. Então o desafio tem sido muito grande. João Guilherme foi candidato a prefeito por 3 vezes aqui em Poções, né? Infelizmente não alcançou a vitória que nós gostaríamos, 2000, 2004, 2008. Em 2012 eu fui o nome indicado pelo partido para concorrer, né? Chegamos a uma aliança com Otto, né? Na época PCdoB, ganhamos as eleições em 2012, perdemos em 2016, por conta de uma série de fatores, né? A esquerda, de um modo geral, foi muito atacada naquele momento, 2016. Vários prefeitos do PT perderam as eleições Brasil afora, né? Embora a gente tivesse com a verdade, com a defesa da verdade e agindo de forma honesta e digna, a imprensa, né, os adversários, né, conseguiram emplacar na cabeça das pessoas uma opinião de que o PT era corrupto, que Lula é corrupto, que fulano era corrupto. E graças ao empenho de Lula, né, a coragem, a determinação de dizer aos seus algozes: eu vou ficar e vou provar que vocês são mentirosos e vou mostrar a minha inocência. E assim ele fez. Foi lá para a Polícia Federal, ficou preso mais de 500 dias, saiu da prisão... De cabeça erguida, né? De cabeça erguida, e voltou à presidência do Brasil. E está aí, na minha opinião, fazendo um bom governo, restaurando, resgatando a democracia e reorganizando as instituições e retornando alguns programas que o governo, né, do obscurantismo acabou e que a população sofreu muito com isso. Então essa é a história do PT de Poções e essa é a nossa expectativa para o futuro. Então deixa eu dar um feedback, vou voltar aqui rapidinho. Você me falou a respeito do professor que dava história, ensinava história. Será que foi ele que lhe deu essa válvula propulsora para que você fosse esse político que você é hoje? Com certeza, não tenho dúvida disso. Foi ele, né? Porque a história é uma disciplina que ela aguça o seu senso crítico. Ela faz você perceber, né, por que as coisas acontecem, né? E ela atribui significados, importância aos fatos. E quando você começa a estudar a história, você passa a compreender por que as coisas são de uma forma e não de outra. Por que até hoje nós temos, por exemplo, o preconceito, a discriminação, a exclusão do elemento negro, afrodescendente no país? A história explica isso. Explica. São mais de 300 anos de escravidão. Embora tenha acontecido a abolição, na cabeça de muitas pessoas, principalmente aqueles marcados pela branquitude europeia, não perdeu isso. Isso está impregnado. E no governo anterior, né, que ressuscitou, né, trouxe à tona uma série de valores que nós havíamos, né, combatido e que estavam há algum tempo, né, reclusos no seu armário, no governo do obscurantismo do último presidente que saiu agora, voltou à tona tudo isso, né? O preconceito, né? A arrogância, a prepotência, a discriminação,
a desvalorização das mulheres, dos negros, dos LGBTQIA+, enfim, coisas que a gente havia, durante um bom tempo, na discussão com a sociedade, havia, se não, digamos assim, tirado de cena, mas pelo menos havia uma certa tolerância, um respeito para com as pessoas. Mas no governo anterior, isso veio à tona. Então eu acho que a história me ajudou e tem me ajudado muito a compreender melhor o mundo, a compreender melhor as pessoas e a ter uma visão de futuro. Porque a gente não volta ao passado pelo passado. A gente volta ao passado porque o presente nos incomoda. E o passado nos ajuda a entender o presente. Porque você não é hoje o que você é, fruto do agora. Você tem uma história. E para eu compreender e para eu entender Zezinho, eu tenho que saber a história dele. E sabendo a história de Zezinho, eu vou conhecer melhor Zezinho. Eu vou saber qual a tendência que Zezinho tem, né, para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua relação com as pessoas. Enfim, a história abre caminhos. Abre caminhos. Bonfim, você tem uma ligação, digamos, é ligação que fala quando você está junto do outro partido? Como é que é? Você tem... Uma aliança, uma coligação. É uma coligação. Eita, que eu tenho que aprender tanto com esse professor, gente. Há a possibilidade de Bonfim prefeito? Me responda isso no próximo bloco. Sabe por quê? Porque eu volto já já, porque Bonfim está aqui comigo. Avisa todo mundo que Bonfim vai responder uma pergunta bafo, tá bom? Então faz assim, eu estou indo pro bloco em nome de Panificadora, claro, a melhor da cidade, já sabe, né? Panificadora Conquista. E o melhor hortifruti, qual é? Já sabe, vida saudável. Então eu vou rapidinho e volto com Bonfim. Mas antes de ir, manda uma foto para mim. Agora, esse contato tá na tela aí, que eu vou mandar um presente para você. É sério mesmo, tá bom? A primeira pessoa que mandar para mim uma foto assistindo eu e Bonfim aqui vai receber um presente, tá bom? É o presente do Dia dos Pais antecipados, viu? Adoro! Chego e choro. Beijo! Café com Zé, volta já! Estamos de volta no Café com Zé. Voltei porque eu sei que você tá aí na tela, né? Assim, com a orelha em pé, com o olho arregalado, para saber. E aí, Bonfim, eleições se aproximando, você que tem um cenário maravilhoso na questão política em Poções. E aí, pode ter um Bonfim candidato em 2023, ou depende muito das alianças e das coligações que eu acabei de aprender, que é assim que fala. Pois é, Zé. Você sabe que eu tive a minha candidatura posta em 2012, mas por conta de uma discussão, um acordo, uma aliança, uma coligação com o PCdoB, na época o candidato Dr. Otto, ele encabeçou a chapa na condição de prefeito e eu na condição de vice, né? Alguns chegaram a dizer que 2012 era o momento da nossa candidatura, que a gente teria que ter bancado aquela candidatura, né? Mas nós discutimos internamente no partido e chegamos à conclusão de que para enfrentar uma máquina poderosa que vinha de muitas vitórias, né? Aqui em Poções, e toda vez que a gente marchava dividido, a gente perdia as eleições. 2000 João Guilherme perdeu, porque marchou dividido, Otto de um lado. Na verdade, 2000 nem Otto foi candidato, João Guilherme peitou Tangodo praticamente sozinho, né? 2004, Otto e João Guilherme concorreram divididos, 2008 concorreram divididos, mas em 2012 a gente achou por bem fazer essa aliança e ganhamos as eleições. E, modestamente, eu acho que realizamos um bom governo. Vocês estão até hoje com a mesma aliança, né? Com a mesma aliança. Perdemos as eleições em 2016, como eu coloquei para você, por uma conjuntura mais nacional do que local, por conta do desgaste, né, dos partidos de esquerda. E voltamos agora em 2020, né? Otto não pôde concorrer, eu cheguei a colocar minha candidatura, né? Elaboramos um programa de governo na perspectiva de que eu seria o candidato, mas política é entendimento, é acordo. Nós chegamos à conclusão, era inicialmente eu e Otto, o Otto era o candidato a prefeito e eu vice, mas no decorrer do processo Otto não conseguiu registrar a candidatura.
o acordo nosso era fazer uma pesquisa para ver quem estava à frente, se seria eu ou Dona Nilda. Eu preferi não fazer a pesquisa para não perder 15 dias de campanha. Achei que era um desperdício e que ia favorecer o adversário. E propus compor a chapa na vice e ela candidata a prefeita. Também porque eu acredito nas mulheres, viu, Zezinho? Ave Maria. Eu acredito nas mulheres. Eu acho que elas têm sensibilidade e que elas podem fazer um bom trabalho. E foi nessa confiança que eu me coloquei como vice-prefeito de Dona Nilda. E graças a Deus e ao povo nós ganhamos as eleições e estamos aí trabalhando. Mas, sinceramente, Zezinho, eu lhe digo, olhando aqui, que eu pretendo um dia ser prefeito de Poções. Coisa boa. Mas enquanto esse um dia não chega, me falem. Já mencionamos a pessoa da Dona Nilda, que está perto de chegar aqui também, está indicada também para o programa. Me fale, como é que você vê hoje o governo? O nosso governo, né? Quero que você faça uma breve avaliação. Olha só, o nosso governo, Zezinho, enfrentou alguns problemas nos primeiros anos de mandato. Estou dizendo 2021, 2022. 2021, pegando os resquícios, né, da pandemia, que a gente ainda não conseguia desenvolver um trabalho, né? Havia aquele medo, aquele risco, né? E a gente tinha muita dificuldade. Depois da pandemia vieram as chuvas, né, que destruíram o município, né? Nós perdemos 17 barragens, né? E nós, segundo Jair Milson, já reconstruímos quase todas, né? Inclusive as maiores já foram reconstruídas, né? A minha avaliação é de que o nosso governo, né, por conta do governo anterior, do governo Bolsonaro, que criou muita dificuldade para as prefeituras, né, com aquela política perseguidora, né, com aquela política não planejada, sem um projeto de país, sem um projeto para a população, nós fomos muito prejudicados, né? E mesmo assim, nós conseguimos desenvolver algumas ações que eu considero extremamente importantes, principalmente na área de educação, na área de assistência social, na área de agricultura e na área de infraestrutura. Temos alguns problemas ainda na área de saúde, porque você sabe, né? Saúde demanda muito dinheiro. Verdade. E, infelizmente, os recursos destinados à saúde para os municípios ainda é muito pouco diante das demandas que a gente tem. A nossa expectativa agora é que com o governo Lula, com a reestruturação do Ministério da Saúde, que agora tem uma profissional decente à altura, que é a ministra Nízia Trindade, porque antes os ministros eram militares, que não entendiam nada de saúde, que trataram a pandemia como uma gripezinha, que deixaram de comprar vacina, que barganharam a vacina, né? Que achavam que cloroquina e ivermectina curava. Mesmo tendo, agora recentemente, o presidente Lula condecorou 2 cientistas que apresentaram, um que apresentou estudo provando que a cloroquina não tinha efeito nenhum para a Covid-19. Então a nossa expectativa agora é que a gente consiga, né, avançar o nosso trabalho, o nosso governo, né, especialmente aí na questão do saneamento básico, que é um grande problema nosso. Nós temos que acabar com aquele lixão, construir um aterro. Nós temos que reativar a nossa estação de tratamento naquela perspectiva de que o Rio São José fique limpo e volte a ser um rio perene, né? Então, nós estamos trabalhando também para buscar, junto ao governo federal, pelo menos 1.000 unidades habitacionais através do programa Minha Casa Minha Vida. Já recebemos o programa Mais Médicos, né? Retornou o programa, né? Retornou o programa Mais Médicos, já deu um alívio para a gente, porque quando cortou o programa Mais Médicos, as cidades do interior ficaram totalmente desassistidas. Você sabe por quê? Porque encontrar um médico nacional que queira vir para o interior é muito difícil. Mesmo pagando bem, é muito difícil. Então, o médico de fora, os cubanos, só vêm quando os médicos daqui não se dispõem a trabalhar na Amazônia, na periferia, na favela. Só assim. Então, a minha expectativa, a minha avaliação é que a gente faz um bom governo. E eu tenho a expectativa de que agora, com o governo Lula, melhorando os repasses para a saúde, a gente vai
oferecer ao povo de Poções uma saúde melhor. E eu espero, inclusive, que Lula ele consiga trazer, colocar em prática o projeto de Dilma, que era o programa Mais Especialidades. Porque esse é um grande problema nosso, né? A pessoa vai no médico, o médico pede os exames com os especialistas, mas a gente não tem. É verdade. Aí a fila fica lá em cima, né? E a gente não consegue atender. Mas a minha avaliação é que Dona Nilda, a primeira mulher prefeita de Poções, enfrentando o preconceito, o machismo, né? A indiferença, às vezes a arrogância de alguns, mas ela está lá firme, fazendo o trabalho dela, com coragem, com determinação, mostrando que a mulher também é capaz e tem o seu lugar na política. Que bom saber que o governo está bem e vai ficar ótimo. Meu amigo, agora vamos falar de Bonfim, deixando um pouquinho aquela política de lado. Nós já conhecemos o trabalho de Bonfim, trabalho prestado na nossa comunidade. E vamos conhecer um pouquinho o homem que tem quantos filhos? 3 filhos. E sua esposa? Jacilene. Me fala sobre ela. Onde é que você encontrou a rainha, né? A dona Rapaz, a do história coração. é... Olha, eu encontrei Jacilene, né? Nosso encontro foi numa excursão para a praia, em Eita, que Olivença, né? A gente se encontrou lá, mas ela já tinha uma vida, assim, um trabalho nas comunidades da Igreja Católica, de grupo de jovens, e eu também já fazia, né? E isso nos aproximou. E aí a gente começou a namorar, fomos namorando e acabamos nos casando. Casando, tendo 3 filhos. 3 filhos. Me fala sobre seus filhos. Um está aqui, né, comigo, João Pedro, é o mais novo, né? O outro é Micael, que já concluiu os estudos dele, já é doutor em fisioterapia. E a outra é Raíssa, né, que é nutricionista, concluiu o mestrado dela agora, está pretendendo fazer o doutorado. João Pedro, ele começou um curso aí de engenharia elétrica, mas ele deu uma parada, né? Eu espero que ele volte logo para continuar o curso Retome, dele. né? Com certeza. Mas são filhos maravilhosos. Eu me orgulho dos meninos que eu tenho porque são pessoas boas, só me dão alegrias. O dia dos pais é muito bom, né? Ouvir Poxa, isso, né? eu fico feliz demais com os filhos que eu tenho. Mas e João pai? Pega no pé, cobra, porque João é muito coerente, é muito correto na cidade em relação a organizar-se as coisas. Como é que é esse João em casa? Menino, levanta, arruma a coberta, vai pra escola. Como é que é João? Olha só, lá em casa, a educação deles, a cobrança e a presença maior foi pela mãe. Porque eu estudava, eu trabalhava e eu fazia a militância política. Então, a minha presença em casa não era tão grande quanto a dela. Então, ela que foi esse grande pilar na educação deles. Mas eu sempre estava ali, porque eu sempre digo, se dos outros eu cobro muito, dos meus eu cobro mais. Então, eu sempre tenho o tratamento com eles assim, né? Então, é preciso que a gente haja corretamente, né? Trate os outros bem, respeite os outros, né? Porque eu acho que a vida é assim, o respeito é fundamental, né? E eles são pessoas maravilhosas, né? Que tratam todo mundo bem, respeitam, cumprem a obrigação deles e até o momento não tem me decepcionado não, viu? Só tem me dado alegrias. E já lhe deu os netos? Ainda não. A mãe deles, rapaz, é louca por um neto. Já imaginou o Bonfim avô? Né? Já? Rapaz, eu fico pensando como é que seria, né? Não pensa muito não. Bonfim, vou fazer uma brincadeira com você. Um quiz legal aqui. Eu vou falar e você vai responder na lata, né? Sempre que eu te falar uma palavra, você vai me dar uma outra, tá bom? Tá bom. E eu quero começar com a palavra que lhe representa muito. Educação. Libertação. Família. Amor. Religião. Crença. Determinação. Fazer acontecer. Política. A mestra da vida. Esperança. Seguir em frente. Poções. A cidade que eu amo. A morte. Muito triste. O melhor do Brasil é? O povo brasileiro. E o poder feminino? Acredito. Pronto.
Bonfim, esse momento, Bonfim, a gente tá chegando ao final, né? Tá vendo como foi tudo rapidinho, Bonfim? Pois é, rapaz. Mas eu vou deixar, né, essas câmeras, esse microfone, esse ambiente humilde da minha casa, para que tu possa chegar à casa de outras pessoas, de outros pais, que hoje é o Dia dos Pais, e deixar sua mensagem, né, nesse momento de despedida. Olha, Zé, eu quero agradecer a você, a Global, pelo convite, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Já sei que o canal é um sucesso e promete muito ao povo de Poções e da região, porque eu acredito que vai expandir. E quero aproveitar esse momento para abraçar todos os pais, desejar a todos um feliz Dia dos Pais e também deixar uma mensagem aos filhos, né? Que curtam seus pais, que estejam perto dos seus pais, que acreditem nos seus pais e que façam também um pouco a vontade dos seus pais, porque ser pai é algo divino. Então é com esse mix de ter começado com a saudade de seu Pedro, que Bonfim deixa essa mensagem para você hoje, pai, você filho, você família. Eu me despeço de vocês, claro, nesse mais um domingo pós-missa. Agora eu vou te liberar para tu fazer, claro, né, teu almoço, que eu sei, mulher, que tu tá aí doida para cozinhar, mas não me larga de jeito nenhum. Mas te agradecer por estar sempre fazendo companhia a mim todos os domingos. Te agradecer por estar sempre fortalecendo essa conexão gostosa que é Zezinho e você que tá aí me assistindo, tá bom? Que a paz do bom Deus esteja sempre presente em tua casa, em todos os dias de tua vida. Até domingo que vem. Feliz Dia dos Pais. Feliz. E bora tomar café, né, Bonfim? Vamos Que Deus tomar benza. café.